Porque os demônios pediram para Jesus para possuírem os porcos. Quando Jesus chega na região dos Gerasenos, 2 homens endemoniados vindos dos sepulcros o encontram, conforme relatado em Marcos capítulo 5 do versículo 1 ao 20 e Lucas capítulo 8 do versículo 26 ao 39. Especificamente em Marcos capítulo 5 do 1 ao 20, um homem dominado por um espírito maligno cruza o caminho de Jesus. Este homem vivia nos túmulos e ninguém conseguia contê-lo, nem mesmo concorrentes, pois muitas vezes ele tinha sido acorrentado de mãos e pés, mas ele quebrava as correntes e despedaçava os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia, entre os túmulos e nos montes, ele gritava e feria-se com pedras. Quando viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele. Ele clamou com toda a força: "O que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Em nome de Deus, não me atormentes." Pois Jesus tinha ordenado: "Sai deste homem, espírito impuro." Então Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" "Meu nome é Legião." Ele respondeu: "Porque somos muitos." E implorou repetidamente a Jesus para não expulsá-los dali. Havia um grande rebanho de porcos pastando no morro próximo. Os demônios suplicaram a Jesus: "Envie-nos para os porcos, permita-nos entrar neles." Ele lhes deu permissão, e os espíritos malignos saíram e entraram nos porcos. O rebanho, de cerca de 2.000 animais, correu pelo barranco íngreme abaixo e se afogou no lago. Os cuidadores dos porcos fugiram e contaram o ocorrido na cidade e no campo. As pessoas saíram para ver o que havia acontecido. Quando chegaram a Jesus, viram o homem que fora possuído pela legião de demônios, sentado ali, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Aqueles que presenciaram o fato contaram às pessoas o que havia acontecido com o homem possuído, e também falaram sobre os porcos. Então, o povo começou a implorar a Jesus que deixasse a região. Enquanto Jesus entrava no barco, o homem que havia sido possuído implorou para ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse: "Vá para casa, para o seu próprio povo, e conte-lhes o quanto o Senhor fez por você, e como ele teve misericórdia de você." Então, o homem partiu e começou a proclamar na Decápole o quanto Jesus havia feito por ele, e todas as pessoas ficaram maravilhadas. Grandes multidões da Galiléia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e da região além do Jordão seguiram Jesus. A situação era perigosa porque os 2 homens eram tão violentos que ninguém podia passar por ali. Eles eram conhecidos e temidos pela população em geral. Os demônios, assim como Satanás, reconheceram rapidamente a posição de Jesus como Filho de Deus, conforme narrado em Mateus capítulo 4, do versículo 3 ao 6. Este é um título que os discípulos eventualmente usarão quando desenvolverem uma melhor compreensão da singularidade dele, como aquele a quem o Pai revelou ser seu Filho amado, de acordo com Mateus capítulo 16, versículo 16. Mateus capítulo 14, versículo 33. Mateus capítulo 3, versículo 17 e Mateus capítulo 17, versículo 5. Mesmo vindo de demônios, o uso do título Filho de Deus anuncia o reconhecimento de que outro reduto de Satanás, o mundo espiritual, está sendo invadido e dominado. Os demônios se contrapõem aos discípulos no versículo 27, pois sabem quem é Jesus. No entanto, apesar desse conhecimento, eles permanecem demônios. Conhecer Jesus, mas odiá-lo, é demoníaco. A pergunta que os demônios fazem a Jesus pode ser tanto áspera quanto gentil, dependendo do contexto. Em Marcos capítulo 1, versículo 4, ela é apresentada de maneira odiosa e temerosa. O título Filho de Deus provavelmente deve ser compreendido em seu sentido mais profundo. Os demônios reconhecem Jesus não apenas em termos de seu poder, mas também de sua pessoa. Ele era o Messias, o Filho de Deus. A segunda pergunta indica que as hostes demoníacas serão eternamente torturadas e rejeitadas, assim como descrito em Judas 6. Ao fazer a pergunta, elas reconhecem que Jesus é quem executará esse julgamento na hora certa, confirmando assim o significado completo de Filho de Deus. O fato de Jesus limitar a atividade dos demônios antes do tempo apontado indica que a expulsão deles por Jesus
era um sinal da proximidade do reino. Esses demônios pareciam estar bem cientes de um tempo predeterminado para o julgamento das tropas de Satanás. "O que tens a ver conosco, filho de Deus?", gritam eles. "Você veio aqui para nos atormentar antes da hora?" Isso prenuncia a chegada do reino, assim como a invasão e conquista das fortalezas de Satanás. Em Mateus 4, versículo 17 e Mateus 12, do 28 ao 34, os demônios imploraram a Jesus para aceitar sua proposta, o que eles fazem após receberem a permissão. Os demônios então deixam os homens e entram no rebanho de porcos. Quando os demônios entraram no rebanho, os porcos ficaram furiosos e se jogaram penhasco abaixo, morrendo no mar da Galileia. Ironicamente, a tentativa dos demônios de evitar a punição eterna resultou na destruição de seus hospedeiros terrenos. Jesus não tinha motivos para não aceitar a proposta deles, pois servia aos seus propósitos. Primeiramente, a possessão demoníaca dos homens cessou, resultando em sua libertação. Em segundo lugar, os porcos eram considerados animais impuros pela tradição judaica, tornando-se, portanto, um receptáculo e refúgio apropriado para os demônios. Terceiro, aceitar a proposta não alterava o destino final dos demônios no dia do julgamento. Sendo assim, Jesus aceitou sua sugestão, pois os demônios estavam essencialmente fazendo o trabalho dele para si mesmo. Mais importante ainda, Jesus não estava pecando ao aceitar a sugestão dos demônios. Por outro lado, o encontro de Jesus com Satanás no deserto foi completamente diferente. Se Jesus cedesse às exigências de Satanás, ele seria levado à desobediência. Como resultado, Jesus repreendeu Satanás com as Escrituras e se recusou a ceder às suas exigências. Esta é a principal distinção entre os dois casos. A petição dos demônios em Mateus 8 não levou Jesus a pecar, enquanto as exigências de Satanás em Jesus tinham o objetivo de induzi-lo ao pecado. Os demônios imploraram para serem enviados para um rebanho de porcos nas proximidades, o que não seria uma ideia desagradável para os judeus, que consideravam porcos e demônios da mesma ordem. Jesus advertiu seus discípulos para não jogarem pérolas aos porcos, como em Mateus 7, versículo 6. De acordo com Pedro, falsos mestres são aqueles que retornam à sua natureza pagã, como em 2 Pedro 2:22. No entanto, como a costa leste do Mar da Galileia era uma área gentílica, não se tratava de um rebanho selvagem, mas de porcos criados para o mercado. Seus proprietários ficariam arrasados se perdessem este enorme rebanho, que Marcos estima em cerca de 2.000 porcos, como em Marcos 5:3. O pedido dos demônios para entrar nos porcos tem um propósito mortal adicional. Demônios são conhecidos por infligir danos e agonia à criação de Deus e fazer todo o possível para alimentar a hostilidade contra Jesus e sua invasão da fortaleza de Satanás, como em Mateus 17, do versículo 14 ao 20. A destruição dos porcos leva os gentios da região a pedirem a Jesus que se retire, como em Mateus 8:34. Essa resposta é um triste comentário sobre a perversão de seus valores, pois se esperaria que eles se regozijassem com a vitória sobre os demônios de Satanás. No entanto, como estudiosos têm afirmado ao longo dos séculos, o mundo rejeitou Jesus porque prefere os porcos. Jesus não destrói os demônios. Em vez disso, ele permite que o mal siga seu curso neste mundo até o dia em que tudo será corrigido. O resultado do exorcismo não é mencionado em Mateus, mas Marcos e Lucas observam que o homem possuído por demônios de Genezaré implorou para se juntar a Jesus. No entanto, Jesus o instrui a voltar para casa e contar à sua família e amigos o quanto Deus fez por ele, como em Lucas 8, do 38 ao 39 e Marcos 5, versículos 18 e 19. Ao ver os discípulos com Jesus, aquele homem agora tem a vontade de ser como eles, mas Jesus o envia de volta para sua cidade natal para testemunhar. Em certo sentido, os 12 seriam pescadores de homens, mas entre o seu próprio povo, aquele gentio agora seguidor de Jesus seria um pescador de homens entre os seus. No entanto, à luz dos versículos 33 e 34, a perda do rebanho se torna um meio de expor os verdadeiros valores das pessoas da área. Eles preferem suínos a pessoas e porcos ao Salvador, como em Mateus 8:34.
Estes versículos revelam o caráter pecaminoso da humanidade. Jesus acaba de expulsar demônios de 2 homens e enviou os espíritos malignos para um rebanho de porcos, que correram em direção a um penhasco e se afogaram no mar. Quando os pastores contaram o que aconteceu aos habitantes da cidade vizinha, toda a comunidade ficou enfurecida com o Salvador. Qual era o principal problema deles? Era a potencial queda econômica e a perda de negócios. Eles estavam mais preocupados com seu bem-estar econômico do que com sua saúde espiritual. Ao verem Jesus se aproximando da cidade, pediram que ele partisse. Infelizmente, somos culpados do mesmo erro. Nos acostumamos a viver com o pecado e não queremos pensar em Deus removendo-o, especialmente se isso significar perder prazeres ou renda percebidos. Nesse sentido, isso confirma que os oponentes em Mateus não são escolhidos com base na raça, mas de acordo com sua resposta a Jesus. Refletir sobre nossa propensão ao pecado e resistência em permitir que Deus o remova, especialmente se isso implicar na perda de prazeres ou renda, está profundamente enraizado nas Escrituras. A Bíblia frequentemente aborda o conflito entre desejos terrenos e obediência a Deus. Em Mateus capítulo 6, do 19 ao 24, Jesus fala sobre a impossibilidade de servir a 2 mestres, enfatizando que não podemos servir a Deus e às riquezas. Este ensinamento destaca a ideia de que a lealdade ao pecado e a busca de ganhos materiais podem nos afastar de Deus. A história dos Gadarenos, onde os habitantes preferem sua economia baseada em porcos a Jesus, ilustra um padrão recorrente nas Escrituras, onde as pessoas muitas vezes escolhem os interesses mundanos em detrimento do que é espiritualmente correto. Em Romanos capítulo 12, do 1 ao 2, Paulo exorta os cristãos a não se conformarem ao padrão deste mundo, mas a serem transformados pela renovação de suas mentes, para que possam discernir a vontade de Deus. Isso sugere que a resistência ao pecado e a transformação espiritual são fundamentais para a fé. O ministério de Jesus se estendendo aos gentios é um tema central no Novo Testamento. Efésios capítulo 2, do 11 ao 18, discute como Cristo removeu a barreira entre judeus e gentios, criando nele mesmo um novo povo. Essa inclusão dos gentios na promessa da salvação reflete a universalidade do amor e da misericórdia de Deus. Reforça a ideia de que a oposição a Jesus e sua mensagem não se baseia em etnia ou origem cultural, mas na disposição do coração para responder a ele. A narrativa em Mateus também destaca que a oposição a Jesus transcende barreiras raciais e culturais. No livro de Atos dos Apóstolos, vemos que o Evangelho se estende além das fronteiras judaicas, alcançando diversas culturas e povos. Em Atos 10, por exemplo, Pedro tem uma visão que o leva a entender que o Evangelho é para todos, não apenas para os judeus. Isso demonstra que a mensagem de Jesus é inclusiva, chamando todas as pessoas, independentemente de sua origem, a se arrependerem e se voltarem para Deus. Portanto, o episódio da reunião e as lições subsequentes destacam um princípio fundamental do cristianismo. A salvação e a verdade de Deus estão abertas a todos, e o verdadeiro obstáculo é a relutância humana em abandonar o pecado e seguir a Cristo. Essa verdade desafia os seguidores de Cristo a examinarem suas próprias vidas, prioridades e lealdades, alinhando-as com os ensinamentos e o exemplo de Jesus. Para concluir, a pergunta do dia é: quando você sentiu pela primeira vez a presença de Deus? Comente abaixo e se inscreva no canal. Sinta-se à vontade para assistir a outros vídeos do canal. Que Deus te abençoe.